Olá! Esse vídeo abordará os detalhes fisiológicos da circulação esplâncnica e da circulação cutânea. Começando pela circulação esplâncnica, esse abrange o fluxo sanguíneo através do estômago, intestino delgado, intestino grosso, pâncreas, baço e fígado. O tronco celíaco representa o principal suprimento sanguíneo para o estômago, pâncreas e baço. As artérias mesentéricas superior e inferior suprem os intestinos delgado e grosso, assim como partes do estômago e pâncreas. 10% do débito cardíaco é conduzido pela artéria mesentérica superior. As artérias mesentéricas superior e inferior fornecem múltiplas vias colaterais, através das quais o sangue pode alcançar todas as porções do intestino, reduzindo o risco de isquemias caso algum ramo seja ocluído. A rede microvascular do intestino delgado, após penetrar na sua parede, trafega através de várias camadas musculares até alcançar a submucosa, onde se ramifica em arteríolas, formando o plexo vascular submucoso. Outras se projetam em direção ao lúmen intestinal, em direção à mucosa e às vilosidades. As vênulas que emergem das vilosidades e das camadas mucosa e muscular convergem formando veias. A microvasculatura das vilosidades é como uma fonte. A arteríola que chega na vilosidade trafega até o centro dela, ramificando-se em muitos capilares até a sua ponta. Esses capilares convergem formando vênulas e conduzem novamente o sangue para a base da vilosidade. Os capilares também interconectam a arteríola e a vênula ao longo da vilosidade. Esse arranjo se chama sistema de troca em contracorrente. Por que isso é importante? Isso permite trocas ao longo da vilosidade, sem precisar percorrer toda a sua extensão. Os capilares das vilosidades são do tipo fenestrados, ou seja, são bem adequados para absorverem nutrientes no lúmen intestinal. O sangue venoso transporta a maior parte dos nutrientes hidrossolúveis absorvidos no intestino, liberando na veia porta. Já os nutrientes lipossolúveis absorvidos entram pela láctea central na vilosidade, que se reunirá com os vasos linfáticos intestinais. Falando agora sobre o fluxo sanguíneo intestinal. Ele varia sua intensidade de acordo com o momento metabólico. No repouso, ou seja, no jejum, o fluxo é de 30 ml por minuto para cada 100 gramas de tecido. Já no estado pós-prandial, o fluxo pode atingir até 250 ml por minuto para cada 100 gramas de tecido, mostrando um aumento de 8 vezes desse fluxo após uma refeição. Quais fatores que regulam isso? Primeiro fator: o sistema nervoso central inicia uma resposta antecipatória, aumentando o fluxo sanguíneo apenas ao pensar em um alimento. Isso corresponde à fase cefálica da secreção gástrica e pancreática. O segundo fator: durante a digestão e absorção, que denota maior atividade celular metabólica, há maior consumo de energia para transportar substâncias através do epitélio. Essa maior atividade aumenta o consumo de oxigênio e aumenta a produção de metabólitos vasodilatadores, como por exemplo, adenosina e CO2. Esses metabólitos aumentam o fluxo sanguíneo localmente. O terceiro fator: a hiperosmolaridade causada pela absorção dos nutrientes por si só aumenta o fluxo sanguíneo. E o quarto fator: a liberação de hormônios vasoativos pelo trato gastrointestinal, como a colecistoquinina e a neurotensina. O epitélio intestinal também libera várias cininas. O tipo de alimento consumido pode interferir na magnitude da hiperemia. Por exemplo, ácidos biliares amplificam a resposta da hiperemia por atuarem como quimiorreceptores da mucosa. Como se pode imaginar, o fluxo sanguíneo não se distribui igualmente entre os órgãos esplâncnicos, nem entre as camadas da parede intestinal. Ele aumenta sequencialmente ao longo do trato, primeiramente no estômago, e em seguida nos segmentos mais distais do intestino, à medida que a digestão prossegue. Isso dura mais ou menos de 2 a 4 horas. Atividade simpática e parasimpática no TGI. O TGI possui sua própria divisão do sistema nervoso autônomo, que é o sistema nervoso entérico. O plexo mioentérico, um dos componentes do sistema nervoso entérico, libera neurotransmissores vasoativos, mas esse plexo provavelmente consegue sua maior influência sobre o fluxo sanguíneo pelo controle da atividade peristáltica do músculo liso intestinal. Excetuando-se os capilares, todos os vasos sanguíneos esplâncnicos recebem inervação simpática. A influência simpática predominante é a vasoconstrição, mediada pela noradrenalina.
O efeito da atividade parasimpática sobre o fluxo sanguíneo é indireto. Ela estimula a motilidade intestinal e secreção glandular, que por sua vez aumenta o metabolismo intestinal e, portanto, aumenta o fluxo sanguíneo para o intestino. Alteração na distribuição do volume sanguíneo. Como a circulação esplâncnica tem aproximadamente 15% do volume sanguíneo total, ela funciona como o principal reservatório de sangue, na medida em que ele pode se privar de quantidades elevadas de sangue, fornecendo para, por exemplo, a musculatura esquelética em atividade. Isso se dá pela atividade do tônus simpático. A constrição arteriolar esplâncnica reduz a perfusão, resultando em um colapso passivo das veias esplâncnicas. Isso mobiliza até metade do aporte sanguíneo do TGI para a musculatura esquelética. Reduções temporárias do fluxo sanguíneo podem ocorrer sem privações sérias de oxigênio, já que no repouso, as vísceras geralmente extraem apenas cerca de 20% do oxigênio conduzido no sangue. Em uma condição patológica, como uma hemorragia severa ou uma vasoconstrição esplâncnica sustentada, o fluxo sanguíneo pode decair abaixo de 25% do valor de repouso. Caso isso seja uma condição momentânea, não ocorrerá dano tecidual. No entanto, em períodos estendidos, poderá danificar irreversivelmente o parênquima intestinal. A veia porta, que drena estômago, intestino, pâncreas e baço, é responsável por 75% do fluxo hepático. Os outros 25% vêm da artéria hepática, responsável pelo aporte de O2 ao fígado, já que a veia liberou a maior parte do seu oxigênio para o intestino. As ramificações, tanto da veia porta quanto da artéria hepática, entram nos óvulos do fígado em sua região periférica. O sangue flui deles para os sinusoides, que formam a rede capilar do fígado. Os sinusoides convergem para o centro do lóbulo, formando as vênulas hepáticas terminais, ou veias centrais, que se juntam em ramificações progressivamente maiores, em direção às veias hepáticas e, finalmente, para a veia cava inferior. Como já sabemos, os capilares são fenestrados, o que facilita a comunicação e as amplas trocas entre vasos. Isso faz com que os sinusoides do fígado sejam mais permeáveis à passagem de proteínas do que outros capilares. Sobre as pressões no fígado, pode-se dizer que a pressão arterial média na veia porta é de 10 a 12 mm de mercúrio. Por outro lado, a pressão na artéria hepática é de 90 mm de mercúrio. Esses dois sistemas alimentam os sinusoides, 8 a 9 mm de mercúrio. Os sinusoides desembocam nas veias hepáticas, 5 mm de mercúrio, e essas desembocam na veia cava, 2 a 5 mm de mercúrio. Como consequência dessa hemodinâmica, alterações na pressão da veia cava têm efeitos intensos sobre a troca de líquidos através das paredes dos sinusoides. Por exemplo, na insuficiência cardíaca congestiva direita, a pressão elevada na veia cava pode resultar em extravasamento de líquido do fígado para a cavidade peritoneal, uma condição conhecida como ascite. A hipertensão portal. O fígado cirrótico é duro, contraído e fibroso. O alcoolismo crônico é a sua principal causa. As três grandes complicações da cirrose são anormalidades metabólicas, a hipertensão portal e a encefalopatia hepática. Na hipertensão portal, as cicatrizes que acompanham a cirrose provocam uma resistência aumentada ao fluxo sanguíneo através do fígado. A pressão portal aumentada leva a um aumento de pressão nos capilares esplâncnicos, o que pode ocasionar edema abdominal e ascite. Quando essa condição chega ao extremo, uma parte do sangue portal começa a dilatar as anastomoses portais com as veias sistêmicas, como na porção inferior do esôfago, em torno do umbigo, no reto e no retroperitônio. Essas veias podem se romper e causar hemorragias fatais. Agora, nós vamos falar sobre a circulação cutânea. A pele é o órgão mais extenso do corpo e a principal barreira do meio interno com o meio externo. Em um indivíduo adulto normal, que pesa em torno de 70 kg, a pele representa de 1,7 a 1,8 metros quadrados da superfície corporal total e de 2 a 2,5 kg do seu peso total, o que equivale a 4% do peso total. Além disso, ela utiliza de 5 a 10% do débito cardíaco em repouso. A pele não necessita de grandes demandas metabólicas. Podemos dizer, então, que é perfundida em excesso em relação às suas necessidades nutricionais. Esse órgão se organiza basicamente em epiderme, derme e hipoderme. A epiderme, camada mais superficial, não possui a presença de vasos sanguíneos, se nutrindo por meio da difusão. Na derme, já encontramos vasos sanguíneos,
E é sobre essa camada que vamos falar hoje. Como já foi dito, a pele tem papel fundamental na proteção do organismo em relação ao ambiente externo. Ela é capaz de permutar de 2 a 150% do calor que o corpo gerou, sendo assim a maior responsável pela regulação térmica e fazendo dessa a sua função principal. A constância da temperatura corporal varia conforme fatores externos e a temperatura interna. Para que a regulação ocorra de forma correta, ela sofre grandes variações de fluxo, conforme a necessidade de ganho ou perda de calor. A irrigação desse órgão se dá basicamente por 2 tipos de vasos, as arteríolas e as anastomoses arteriovenosas, que sofrem a ação de fatores locais e do sistema nervoso simpático, principalmente. Por meio desses diferentes vasos, podemos dividir a pele em pele apical e pele não apical. A pele apical se apresenta nas pontas dos dedos, palma das mãos, sola dos pés, nariz, boca e orelhas, e se caracterizam por possuírem corpos glônicos, que são vasos do tipo anastomose arteriovenosa, com parede muscular espessa, altamente inervada por fibras simpáticas e por serem sensíveis a agentes vasoconstritores. A pele apical possui uma alta relação superfície-volume, o que favorece a perda de calor. O fluxo sanguíneo nessas regiões é regulado por fatores nervosos. São os fatores de maior importância e se dão por meio da ativação do centro da temperatura no hipotálamo, que, ativando o sistema nervoso simpático, causa a liberação de noradrenalina pelas fibras, resultando na vasoconstrição periférica, diminuindo assim a perda de calor. Em alguns casos, a vasoconstrição pode ser tão intensa que oblitera completamente as arteríolas, cessando o fluxo completamente, por exemplo, em uma situação de frio intenso. O enregelamento é o termo que utilizamos para nomear as áreas superficiais que congelam expostas ao frio intenso. Nessas, ocorre lesão permanente, com dano circulatório e destruição tecidual local. O descongelamento é acompanhado por gangrena, e áreas congeladas devem ser removidas cirurgicamente. A vasodilatação induzida pelo frio é um mecanismo de proteção contra o enregelamento. A musculatura lisa nas paredes vasculares fica paralisada pelo próprio frio, ocorrendo vasodilatação súbita manifestada pelo rubor na pele. Isso ocorre a fim de levar sangue quente para a pele que está sob risco de congelar. Em situações normais, a vasodilatação ocorre de maneira passiva, ou seja, quando o estímulo cessa ou diminui, o tônus acompanha essa redução. A pele não apical se encontra no resto do corpo. Tem como característica quase não apresentar anastomoses arteriovenosas. Há 2 tipos de neurônios simpáticos que inervam os vasos da pele não apical. Os que liberam noradrenalina, atuando na vasoconstrição. Ao contrário da pele apical, o bloqueio dessa não provoca alterações significativas no tônus muscular. E os que liberam acetilcolina, atuando na vasodilatação. Existem 2 mecanismos para explicar a vasodilatação da pele não apical. Primeiro, a acetilcolina estimula as glândulas sudoríparas écrinas, promovendo a secreção de suor e de enzimas, que levam à formação de moléculas vasoativas localmente. Por exemplo, a calicreína atuando na formação da bradicinina, que é uma substância vasodilatadora. Essas moléculas atuam de modo parácrino sobre os vasos próximos, atuando no relaxamento das células musculares lisas. Segundo, a coliberação de neurotransmissores vasodilatadores que atuam diretamente nas células musculares lisas vasculares.